meus amados irmãos, eu já convido a você a se colocar aí na presença do Senhor mais uma vez para ouvir a mensagem de hoje, que tem por título O que a Bíblia fala sobre religião. Nós já falamos aqui, né, qual é o poder da Bíblia na nossa vida, como conhecer a Bíblia, e hoje nós vamos saber o que a Bíblia fala sobre religião. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, estamos aqui, ó Deus, com a Tua palavra aberta, e que nesse momento o Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento e a compreensão das Tuas santas palavras. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, o que a Bíblia fala sobre religião? Será que ser religioso significa ser cristão? Será que religião salva? Mas qual é a verdadeira religião? Em Tiago, no capítulo 1 e o verso 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ser cristão é algo mais do que uma religiosidade sem ação. Ser cristão, seguir o exemplo de Jesus. Jesus não tinha religião, ele tinha boas ações. Veja o que ele nos ensina em Mateus, no capítulo 26, e os versos do 34 ao 36. Ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Nesses versos podemos ver que a religião por si só não salva. Precisamos ter fé e praticar boas obras. A preocupação com os outros faz da nossa essência verdadeira religião. Em Miqueias, no capítulo 6 e o verso 8, diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor te pede. E o que o Senhor te pede? Que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, a parábola mostra que nossas ações são importantes no juízo. O cristianismo deve fazer a diferença em nossa vida. As obras são evidências do caráter no juízo de Deus, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Agora nós vamos ver em Mateus, no capítulo 7, os versos do 24 ao 27. Você pode conferir aí na sua Bíblia, Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meus queridos, as obras serão evidências no juízo de Deus. Em Mateus 16, verso 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em Romanos 2, no capítulo 2, versos 6 e 13, diz: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Porque os simples ouvidares da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
E em Tiago 2,12 diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, o termo julgados pela lei da liberdade. Existem dois padrões no juízo final. Primeiro, a lei, em Romanos 2,12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. O propósito da lei é convocar os pecadores diante do tribunal de Deus. A graça só pode ser plenamente apreciada em contraponto com o julgamento pela lei. No verso 6 que diz: retribuirá a cada um segundo seu procedimento. O segundo ponto, nossa resposta a Jesus, em João 5,24. Em verdade